E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Da... Pelo que está acontecendo aí, daqui a pouco a gente volta para a sala de aula, né? Vamos voltar ao presencial, continuar as nossas aulas como a gente estava acostumado a fazer. Se bem que a gente já está há mais de um ano nisso, né? Eu acho que a gente já se acostumou de alguma forma a ter aulas assim. Mesmo que algumas pessoas não gostem, a gente tem que se adaptar, mas está bem pertinho, daqui a pouco tá todo mundo vacinado aí e vamos voltar para o ensino presencial. Mas, por enquanto não volta, a gente continua as nossas aulas aqui. E por favor, envie as atividades, galera. Tem muita gente que não está enviando. Vamos enviar essas atividades. Lembre-se que a sua nota também é composta por as atividades que são feitas. Então, por favor, preste atenção, envie as atividades. Se está com dúvida, pergunta, entre em contato comigo, que a gente vai trocando uma ideia e vai tentando tirar suas dúvidas o máximo possível. Tá? Eu não vou dizer aqui que eu vou tirar todas. Eu quero tirar todas, mas não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar ao máximo tirar todas as suas dúvidas. Então entre em contato comigo que a gente desenrola, beleza? Mas não deixe de fazer sua atividade, não deixe de entender o conteúdo. A gente está aqui realmente para se ajudar. Vocês me ajudam daí e aí eu ajudo daqui. A gente vai dando um jeito, mas vai dar certo, tá entendendo? Vamos lá, vamos em frente. Redução de radicais ao mesmo índice. Primeiro, por que é que a gente faz isso, né? Por que é que a gente tem que reduzir radicais ao mesmo índice? Para fazer a multiplicação e a divisão de boa. Então, vamos lá. Imagina aí que eu tenho o seguinte, raiz quadrada de 2, aqui eu tenho a raiz cúbica de 3 e eu quero multiplicar as duas. Você está vendo que se elas têm índices diferentes, ó, o índice do radical, se eles são diferentes, então eu não posso fazer a multiplicação. A gente viu isso na aula anterior. Não posso fazer essa multiplicação. Se eu não posso fazer essa multiplicação, eu tenho que dar um jeito de fazer. Como é que a gente dá esse jeito? É deixando os índices iguais. Aqui meu índice é 2, aqui meu índice é 3. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, pessoal, vamos lembrar do seguinte, tá? O radical, na verdade, é um expoente fracionário, não é? É isso aqui, ó. O raiz quadrada de 2 é o 2. Que 2 feio. É o 2 elevado a 1 meio. Não é isso? Foi conteúdo de prova isso daí. E raiz cúbica de 3 é o 3 elevado a 1 terço. Tá aí, ó. É 1 terço. Então eu tenho 2 elevado a 1 meio e 3 elevado a 1 terço. Você tá vendo que eu tenho duas frações. Como é que eu faço para deixar os denominadores de uma fração, de duas frações no caso, ou mais, iguais? Como é que eu faço isso? Eu tenho que tirar o tal do MMC, né? Mas aqui, pessoal, você não vai tirar MMC. Você não precisa. Por quê? Porque eu vou fazer só assim, ó. Eu vou pegar... Isso sempre dá certo, Ulisses? Dá, pessoal. Sempre dá certo. Só que às vezes você vai ter que simplificar no final as frações. Mas dá pra fazer? Dá pra fazer, ó. 3 vezes 2. Eu vou fazer assim. Vou multiplicar o 3, ó. Esse 3 eu vou multiplicar por esse 2. E esse 3 eu vou multiplicar por esse 1. Desse lado, esse 2 eu vou multiplicar por esse 3. E esse 2 eu vou multiplicar por esse 1. Então eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com o seguinte, ó. Vou ficar com 2 elevado a 3 vezes 1 dá 3. Vou botar em azul. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. E 3 elevado a 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Olha aí, ó. Os denominadores, que são os índices aqui dos meus radicais, ficaram iguais. Você tá vendo, ó? Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6. Escrevendo isso aqui agora em forma de raiz, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter assim, ó. Esse mesmo 3, a raiz de 2, e esse raiz cúbica de 3, vai ficar assim. Vai ficar a raiz sexta de 2 elevado a 3. E a raiz sexta de 3 elevado a 2. Aí, ó.
Você viu? Agora, se eu quiser multiplicar ou dividir isso daqui, eu já posso. Por que que eu já posso? Porque os índices são iguais. Você tá vendo aqui, ó? Índice 6, índice 6. E é assim que você faz com que os índices dos radicais fiquem iguais. Você faz, ou você tira o MMC, ou você faz aqui, ó, umas multiplicaçõezinhas bonitinhas, como eu fiz aqui em cima, e morreu. Tá feito. Vamos para um outro exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui a raiz quinta de 7 elevada a 2 e a raiz décima de 6 elevada a 3, tá? Olhei isso daí. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar só o expoente e o índice e vou transformar em uma fração. No caso aqui vai ser uma fração, né? O expoente aqui vai ser uma fração e o expoente aqui também vai ser uma fração. Vamos reescrever aqui, ó. Eu vou ficar... A base aqui é 7... E a base aqui é 6, que a gente chama de radicando quando está na raiz, né? Então aqui vai ficar 2 quintos e aqui vai ficar 3 décimos, não é isso? Aí você vai ver o seguinte, aqui eu tenho, se eu quiser multiplicar aqui por 10 e aqui por 5, também vale. Mas vamos usar a cabeça, né? Não vamos trabalhar com números tão grandes. Como é que eu faço isso? Existe um número que eu multiplico por 5 e o resultado é 10, não existe? Existe sim. Quem é? É o 2. Então eu vou multiplicar aqui, ó, por 2. Como é uma fração, eu tenho que multiplicar também em cima por 2. Aí eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 7 elevado a... Vamos nós. Colocar de verdinho. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 5 vai dar 10. Olha aí, ó. Aqui eu não precisei mexer, não é isso? Não precisei mexer porque eu já fiquei com o 10 aí. Então vai ficar 3 décimos. Você tá vendo aí, ó, que eu não precisei mexer nos dois? Isso acontece? Acontece sim, tá? Pode acontecer? Pode acontecer, ó. Isso aí vai ficar bonitinho, vai dar para fazer, tá? E aí eu escrevo agora em forma de fração. Quer dizer, e aí eu escrevo agora em forma de radical, né? Vai ficar raiz décima de 7 elevado a 4 e a raiz décima de 6 elevado a 3. Que não mudou, né? Ela não mudou. Ela ficou do mesmo jeito. Vamos fazer mais um exemplo para fixar isso daí, tá bom? Vamos lá para mais um exemplo. Eu tenho aqui a raiz décima de 3 elevado a 2, a raiz sexta de 2, a raiz décima quinta de 2 elevado a 4. Beleza. O que é que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que deixar todos esses índices iguais. Reduza a um mesmo índice. Vamos supor que tem o enunciado da questão. Ou você precisa multiplicar esses 3 radicais aí. Para você fazer a multiplicação ou a divisão, você vai precisar dos índices iguais, ó. E aqui eu não tenho, eu tenho 10, eu tenho 6, eu tenho 15. O que é que você faz? Presta atenção. Você tem que trabalhar com a ideia de fração, não é? Então, qual é o número que está na tabuada do 6, do 15 e do 10 ao mesmo tempo, como resultado? Quem é? Aí você pode pensar, caramba, Ulisses, assim fica difícil, né? Mas, se você tiver uma mente rápida aí, já calculando muito, você vai lembrar o seguinte, que eu tenho o 30. 3 vezes 10 dá 30, 5 vezes 6 dá 30 e 2 vezes 15 dá 30. Ah, mas Ulisses, eu não pensei assim, eu não pensei tão rápido não. Como é que eu faço? Galera, o único jeito que eu tenho para vocês é fatorar isso daí, é tirar o MMC. É o que você vai fazer, ó. Tem número par? Você lembra da fatoração, ó? Tem número par? Tem o 6, tem o 10, então dá por 2. Então 6 dividido para 2 dá 3. 10 dividido para 2 dá 5. O 15 não é par, repete. Ainda tem número par? Tem não. Tem número divisível por 3? Tem. Então bota o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Baixo 5. 15 dividido para 3 dá 5. Não tem mais ninguém divisível por 3. Então vamos para o 5. Que eu sei, ó. 5 é divisível por 5. Então baixo 1. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1.
E agora você faz isso, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá 30. Então tá aí, 30. Foi o que eu falei, né? Quem é o múltiplo, né? Quem é que tá na tabuada de multiplicar do 10, do 15 e do 6? Aí você diz, ah, Ulisses, mas não existe tabuada de 10 e de 15. Existe, a gente aqui não faz, mas existe, tá? E a gente não estuda ela, acha que já aprendeu. Mas tudo bem, né? É assim que acontece, vamos fazer assim. Mas tem um número que multiplicando aí vai dar exatamente o que a gente quer, não é? Então a gente faz desse jeito. Presta atenção, o novo índice vai ser o 30. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui o meu radical. Agora eu já vou tirar daquela ideia da fração, já vou fazer direto aqui, ó, radical. Não vou colocar o chapéuzinho, coloquei só nesse, mas vacilei. Não era para ter colocado. Mas já coloquei, já foi. Aqui o novo número, ó, o novo índice vai ser 30. Então você já coloca o 30 aqui, o 30 aqui e o 30 aqui. Beleza? Ó, devagarinho, de boa. Aí você faz assim, ó. 30 dividido para 10, presta atenção. 30 dividido para 10, 3. 3 vezes esse doisinho que está aqui em cima. Esquece a base. Esquece o radicando. O radicando aí, no momento, ele é arroz. Só acompanha, tá? Então, ó. 30 dividido para 10 dá 3. 3 vezes 2 vai dar quanto? Ó, 30 dividido para 10, 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Pronto, é meu novo expoente. Agora eu vou fazer a mesma coisa aí com a raiz sexta de 2. Eu já vou colocar o 2. Falei pra vocês que o radicando aí você só repete ele no momento. Se precisar você resolve depois, mas no momento você só repete. Aí vamos lá. 30 dividido para 6 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 vezes 1. 5. Ah, Ulisses, onde é que apareceu esse 1? Todo número que não tem expoente, o expoente é 1. Aí a pessoa vai dizer, mas não pode ser 0? Não, quando o expoente é 0, aparece o 0, tá? Quando não aparece é porque é 1. Vamos lá para o próximo. Repete o 2 aqui, bonitinho. E vamos nós. 30 dividido para 15 vai dar quanto? Dá 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Tá vendo aí, ó? Foi, jovem. Acabou. E você acertou mais uma questão. Olha que beleza, tá vendo? Acertou mais uma. Agora você pode multiplicar, você pode dividir aí. E é assim que você reduz os índices dos radicais, ó. É assim que você reduz a um mesmo índice. Pronto. Só isso. Agora vamos ver uma multiplicaçãozinha quando os índices são diferentes. Espera aí. Vamos lá fazer essa multiplicaçãozinha. Eu tenho a raiz quarta de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Como é que a gente faz isso? Você está vendo, ó? Eu expliquei lá na última aula que a primeira coisa que você tem que observar quando você tem multiplicação e divisão é se os índices são iguais. Tá vendo? Os índices são iguais aí? São não. Não são de jeito nenhum. Então eu vou ter que fazer com que eles fiquem iguais. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho um 2. Lembra? Isso aqui é um 2. Então, qual é o número que eu multiplico por 2 que chega no 4? Esse aqui é rápido de fazer, você faz rapidinho, ó. O número que eu multiplico por 2 que chega no 4 vai ser o próprio 2. Então eu vou multiplicar aqui, ó. Esse aqui eu não vou mexer, vai ficar a raiz quarta de 3. Eu vou mexer só nesse aqui, ó, na raiz quadrada, que vai ficar assim. O que é que eu estou fazendo? Eu tenho que multiplicar esse 2 por alguém para chegar no 4, né? Então eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Tá aqui, ó. Só que eu tenho que multiplicar esse cara aqui também. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, eu vou ficar com 3. Só lembrando, vou até botar o 2 aqui, ó. Então, ficou 2 vezes 2. 4. Por que eu multipliquei por 2? Porque eu queria deixar desse jeito aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Foi. Tá vendo? Agora, dá para fazer a multiplicação? Dá para fazer a multiplicação porque agora eu tenho aqui índice 4 e aqui também índice 4. Né? A base tanto faz, que no caso a base aqui é o radicando, né? O radicando tanto faz. O
que é que eu vou fazer? Agora eu posso multiplicar. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Raiz quarta de 3 vezes 3 ao quadrado. Olha aí, ó. Ou você desenvolve, a escolha é sua. Mas eu vou fazer assim porque eu sei que aqui é 3 e aqui é 3 também na base. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, ó. 1 mais 2, 3. E acabou. Tá vendo aí? Vou fazer um outro exemplo, só que agora com divisão. Fica ligado aí. Pronto? Agora você tem aí a raiz oitava de 6 elevado a 5, dividido pela raiz 12ª de 6 elevado a 2. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que dividir, né? Tá aí. Você diz, Luiz, tá cego? Tem que dividir, beleza. Mas para fazer a divisão eu preciso que os índices sejam iguais. Ó, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 12. Eu preciso que eles sejam iguais. Como é que eu vou deixar essas duas criaturinhas iguais aí? Muito simples, muito simples, muito simples. Você vai procurar na tabuada do 12 e na tabuada do 8, número que como resposta, né, aparece pela primeira vez e são iguais. Aparece lá na tabuada do 8 e do 12. Só que assim, a gente não estuda a tabuada do 12, né? Mesma coisa lá do outro exemplo que eu coloquei, ninguém estuda a tabuada do 12, ninguém estuda a tabuada do 15. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou fatorar. Vou fatorar essas duas criaturinhas aí e vamos ver o que é que dá. Vou fatorar o 8 e o 12. Primeiramente, você olha só para os índices. Primeiramente, você olha só para os índices. Depois, você olha para os radicandos e os expoentes dos radicandos. Primeiro a gente vai olhar só para os índices. Eu vou colocar 8 e 12 e a gente vai fazer a fatoração, só que essa fatoração juntinha aí a gente chama de MMC. Vocês lembram disso? A gente fatorar, né? Mas a gente chama de MMC. Então a gente fatora os dois números ao mesmo tempo. Vamos lá. Tem número par? Tem, dá por 2. 8 dividido para 2 dá 4. 12 dividido para 2 dá 6. Ainda dá por 2, tem número par. 4 dividido por 2 dá quanto? 4 dividido para 2 dá 2. 6 dividido para 2 dá 3. Ainda tem número par, então dá por 2. 2 dividido para 2 dá 1. Baixa o 3. Agora, por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. Morreu. Agora vamos multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 dá 24. Pronto. Então aqui no lugar desse índice 8 e desse índice 12, eu vou colocar esse número aqui, ó. 24. Tá bom? É ele que a gente vai colocar lá no índice. Vamos lá. Vou fazer aqui o radical. O meu 6 aqui, que é o meu radicando. Sinalzinho aqui de dividir. Aqui vai ficar 6 também. E vou mudar os radicais agora. Quer dizer, os índices, né? Vai ficar aqui 24. E aqui vai ficar 24. Beleza? Agora o que é que você faz? Divide, o resultado multiplica pelo expoente ali do radicando. Então eu tenho 24 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Pronto, aquele ali já morreu, já foi. Agora eu vou para esse. 24 dividido para 12 dá 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Pronto. Agora eu vou fechar ali o meu R. Fechar meu R. E pronto. Show! Show! Agora o que é que você faz? Eu tenho mesmos índices. Você está vendo aqui, ó. Eu tenho mesmos índices. E eu tenho radicandos iguais. Isso aqui é só um detalhe, tá? Poderiam ser radicandos diferentes. Eu ia multiplicar ou dividir do mesmo jeito. Mas como eles são iguais, eu vou utilizar aquelas propriedadezinhas de potência que a gente está acostumado a ver, né? Vai ficar assim, ó. Aqui ele já perdeu a qualidade especial, então ele volta para o azul, vai ficar azul. Aqui eu tenho bases iguais, né? Então você repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 15 menos 4, 11. Pronto. Então eu tenho a raiz 24ª
de 6 elevado a 11, ou 6 elevado à 11ª potência, tanto faz a forma que você quer dizer aí. Beleza? Então é assim que a gente faz essas operações de divisão e multiplicação com radicais de índices diferentes, ó. Sempre que os índices são diferentes, você faz com que eles fiquem iguais. Quando você faz eles ficarem iguais, então você pode fazer as operações. Você pode multiplicar e você pode dividir. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima, povo. Façam as atividades, vai ter atividade aí.